Nós vamos passar a palavra aos nossos convidados. Passo de imediato a palavra ao senhor Eli Vieira, que tem o tempo de até 15 minutos para a sua exposição. Fique à vontade, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. É uma honra para mim, como cidadão brasileiro, estar falando nesta casa que representa o povo brasileiro. Acredito que estamos num momento em que é preciso ter maior ênfase do poder representativo, de fato, que ganha os votos do povo, para fazer o nosso país retornar à normalidade, que não está acontecendo. Senhores parlamentares, concidadãos, em nenhum lugar da lei brasileira está escrito que é crime produzir ou propagar fake news, desinformação ou discurso de ódio. Esses termos são termos particulares de uma determinada visão política, que, não satisfeita que essas expressões não são tipificadas como crimes, planeja usar o aparato burocrático do país para fazer valer a sua opinião. Isso, é claro, viola diversos princípios do Estado democrático de direito. É a lei que deve mandar, e não a opinião política em voga no momento entre setores influentes da imprensa, da academia ou das instituições. Esses termos incluem em si expressões e atos já codificados como crimes em lei. Por exemplo, discurso de ódio incluiria a injúria racial, que é crime. Fake news incluiria calúnia e difamação, que são crimes. É justamente por estarem insatisfeitos com essa base legal que essa visão política repete esses termos à exaustão. Digo os termos discurso de ódio, desinformação e fake news. Querem um PL das fake news para codificar em lei coisas que já estão fazendo há anos à margem da lei. E estão muitas vezes dispostos a atropelar direitos constitucionais e leis como o Marco Civil da Internet, atropelar direitos como o direito à privacidade, para implantar a sua interpretação mais restritiva da expressão do que é prevista pelas leis brasileiras. É essa trama, em suma, senhores, que é corroborada pelos Twitter Files Brasil e pelas investigações mais amplas do meu colega David Agape, em parceria com o nosso colaborador americano Michael Schellenberger. Confesso que eu nem sei ao certo a opinião do meu colega Agape, apesar de sermos grandes amigos, a respeito de qual deve ser o modelo de liberdade de expressão no Brasil. Schellenberger e eu, por nossa vez, também Glenn Greenwald, que está aqui conosco, apoiamos o modelo americano, verdade, o mais amplo do mundo. Esse modelo, ao contrário do que alegam seus críticos, não cria um caos social. A sociedade americana é uma das menos racistas do mundo, por exemplo. Temos os estudos para mostrar isso. Permitir que preconceituosos falem com liberdade, portanto, não é um endosso ao conteúdo do que eles falam e não causa aumento de crenças preconceituosas ou da discriminação. Peço, então, que considerem adotar esse padrão amplo de proteção à expressão como uma mostra de grande tolerância do Estado, até para com as palavras ofensivas, porque se as piores pessoas entre nós têm direito de fala, todos nós temos. A ofensa subjetiva não deveria ser o limite da expressão de ninguém. Particularmente, contudo, eu consigo viver bem sob o ordenamento jurídico que nós já temos aqui no Brasil, que é mais restritivo do que o padrão americano. O que os Twitter Files Brasil mostram é que esse ordenamento está sendo desrespeitado por parlamentares que querem violar correspondência privada nas redes sociais, por promotores e seus colaboradores das grandes empresas de tecnologia que entregam dados privados voluntariamente sem ordem judicial, e por ordens judiciais e coleta em massa de informações que não respeitam a lei. Endosso a fala do meu colega Agape, quando ele esteve no Senado na semana passada e disse que o ativismo pela mordaça tem representantes influentes nos 3 poderes. Também endosso a fala do meu colega Schellenberger, que o poder que mais vem abusando de suas atribuições para calar bocas é o judiciário. Para a Gazeta do Povo, eu escrevi uma reportagem que entra em detalhes sobre os estudos disponíveis para responder à ideia de que piadas podem matar. Como os senhores sabem, humoristas como Léo Lins já foram alvo de censura no Brasil e já temos uma lei anti-piadas sancionada pelo presidente Lula. É falso, senhoras e senhores, que piadas matam. Eu digo o mesmo a respeito de declarações alarmistas sobre o potencial ofensivo geral das fake news. Aquelas fake news que realmente podem desembocar em violência e demais danos sérios já são previstas como crimes por lei. Mas muitas supostas fake news que os adeptos da mordaça querem censurar estão perfeitamente dentro da lei.
Ao contrário do que disse o então ministro da Justiça, Flávio Dino, no Twitter, declaração pela qual ele foi corrigido pelo sistema de notas da comunidade, agora repetida como esperança pelo presidente Lula, de que mentir deve ser crime, ao contrário dessa opinião, mentir por si só não é um crime no Brasil. Nem deve ser. Eu posso mentir que eu sou bonito, inteligente e magro, é um direito meu. Odiar também não deve ser crime. A ideia de que esta emoção humana deveria ter permissão prévia do Estado é um absurdo distópico. Por acaso os senhores não odeiam a crueldade, a violência injustificada? Mesmo quando o ódio é direcionado injustamente a uma pessoa ou um grupo, ele não deve ser crime, até que culmine em ações danosas concretas, ameaças credíveis, além de difamação e calúnia objetivas. Há 5 anos está sendo normalizada no Brasil uma situação de exceção, de abuso, de uso de regimento interno de tribunal acima da Constituição para inquéritos que nunca terminam. Os Twitter Files Brasil mostram que é uma situação de anomalia insustentável. Como se dizia no fim da pandemia, precisamos voltar à normalidade. Neste caso, a normalidade do respeito à lei e à Constituição e a normalidade do debate político para propor mudanças na lei, como aquela que eu quero, às claras, não pelos bastidores, usando dinheiro estrangeiro em campanhas globais pela censura. É preciso que o brasileiro volte a postar hashtags sem pensar que, por uma mera opinião, seus dados privados serão coletados pelas cortes, muitas vezes atropelando os princípios constitucionais da publicidade dos processos, do juiz natural, porque temos também cidadãos comuns envolvidos, além da livre expressão. Senhores parlamentares, concidadãos, protejam a integridade da vida privada do cidadão, removam a mordaça de sua boca. Obrigado. Muito obrigado ao senhor Eli Vieira. Eu passo inicialmente a palavra para suas considerações finais, o senhor Eli Vieira. Obrigado, senhor presidente. Eu prestei atenção detidamente a todas as falas. Vou destacar especialmente a fala do senhor Chinaglia. O deputado Chinaglia não se encontra mais presente, mas gostaria de responder a ele alguns comentários que ele fez. Em primeiro lugar, nenhum de nós 3 que fizemos Twitter Files Brasil trabalhamos com o senhor Elon Musk. E houve uma mentira, assim que saíram os Twitter Files, acredito que por desespero, por falta de resposta e argumento contra os fatos apresentados, mentiram que foi Musk em pessoa que teria planejado isso para atingir pessoalmente o ministro Alexandre de Moraes. Falso. Esses arquivos estavam em poder do senhor Schellenberger e também de outros jornalistas competentes como Matt Taibbi e Barry Weiss desde o fim de 2022. Então, nada foi planejado por senhor Elon Musk. Ele soube, como todos os outros, exceto nós 3, souberam, quando o senhor Schellenberger publicou no X, no Twitter, os Twitter Files Brasil. E o senhor Chinaglia também trouxe para a gente uma fala, ele não disse quem apresentou essa fala, que era uma clara incitação à violência, né, contra filhas e a família de certas pessoas. Ora, com todo respeito ao senhor deputado, nenhum dos pais da ideia da liberdade de expressão, de John Milton e John Stuart Mill, a George Orwell, que também considera um pai, nenhum deles acharia que essa expressão é livre, a chamar diretamente pela violência. Então, o exemplo escolhido a dedo, imagino, foi meio capcioso, com todo respeito. Gostaria que o senhor Chinaglia nos respondesse por que, por exemplo, a dona de casa, Bárbara De Stefani, uma youtuber, que é, assim, apoiadora do Jair Bolsonaro, por que ela está sendo julgada pela maior corte do país? Não é o juiz natural, não é competência do STF, ela não tem foro privilegiado. Está tudo errado, tudo errado. Eu acredito que esses foram os principais pontos levantados aqui pela situação. Né? Respondendo ao deputado Orleans e Bragança, que se encontra aqui conosco, né, ele nos perguntou qual é a nossa opinião sobre o que fazer. Né? Nós já temos aí os instrumentos, né, sabemos que o presidente do Senado era quem deveria sair de cima dos vários pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes, mas quero ressaltar também que desde o começo, no Twitter Files Brasil, ficou claro que não é somente o Moraes que é o problema. Né? Outros atores, inclusive parlamentares, CPI das fake news, CPI da Covid, quiseram ler mensagens diretas. Isso é violação da correspondência, que a Constituição proíbe. Então, o que fazer? Bem, eu acho que a opinião pública é importante, né? O debate da liberdade de expressão que não tem acontecido é importantíssimo. Né?
E, para terminar minha fala, se eu tiver tempo, eu gostaria de trazer aqui, eu perguntei a juristas, eu não sou nenhum especialista em direito, então perguntei a juristas quais leis foram violadas segundo os Twitter Files Brasil, pelo que nós revelamos. Então, Constituição, né, está lá no artigo 5º, parágrafo 60, a lei só poderá restringir a publicidade de atos processuais quando a defesa da intimidade e o interesse social o exigirem. E a Constituição reitera, né, esse é o princípio da publicidade dos processos judiciais, reitera isso no artigo 93. Tem também a Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869, de 2019. Diz a lei que, no artigo 25, proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Isso incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua licitude. Em outras palavras, essa lei proíbe o que nós mostramos que foi feito. Também temos o artigo 27 dessa lei, mas para resumir, o nosso Código Penal. E para falar mais um pouquinho do presidente do Senado, o senhor Pacheco, o meu veículo, a Gazeta do Povo, que me emprega, tem mostrado um certo escândalo de um projeto ligado ao senhor Pacheco, que é de reforma do Código Civil. Segundo juristas consultados pela Gazeta do Povo, abriria espaço até para o reconhecimento de relações incestuosas. Então, faltou cuidado nesse projeto. Então, o Pacheco disse, em resposta à cobertura da Gazeta do Povo e provavelmente outros veículos, que era fake news, que ele fosse associado ao projeto. O senhor Pacheco tem espaço na Gazeta do Povo. Se ele quiser escrever para nós um artigo em que ele mostra que foi alguma coisa falsa dita por nós, que ele fique à vontade, ele tem liberdade de se expressar ali na Gazeta do Povo. Faço o convite aqui, não sou tão alto na hierarquia, mas com certeza os meus chefes concordarão com esse convite. Então, que ele mostre que falamos algo falso a respeito dele. E o que esse episódio mostrou para mim é que ele parece ser um adepto dessas ideias que eu critiquei na minha fala inicial, de que fake news é proibido, que mentira é proibido, né, coisa desse tipo. Então, ele está enganado, né, nossa base legal não é assim. Então, bem, eu sou muito esperançoso depois de hoje, após ouvir as falas dos colegas, e até mesmo a resposta, a crítica ao Twitter Files Brasil. Acredito que pelo menos o debate está aberto, porque o que estava acontecendo é que havia um pânico, né, seguido de restrições. E cadê o debate? Não houve debate de liberdade de expressão quando era necessário haver esse debate recentemente. Termino com a opinião da doutora Érica Gorga. Ela disse assim, que a própria inclusão do Elon Musk no inquérito das milícias digitais comprova o que vocês denunciaram. Isto é, que qualquer pessoa que critique está em risco de ser investigada pelo STF sem nenhuma base processual ou criminal para tanto. Obrigado.